Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, Deus abençoe. E como meu pai de ordem, o pequenino São Francisco de Assis dizia, eu lhes desejo toda a paz e todo bem, e muita alegria também. E que as bênçãos da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, também estejam aí com vocês. A Mamãe do Céu é ótima. Exatamente como disseram os grandes santos da igreja, devoto de Maria nunca se perdeu. Pois é, quem é devoto de Maria nunca se perde e nem perde o rumo dos seus objetivos. E se perdeu uma coisa boa, acaba achando uma outra muito melhor. Todos aqueles que são devotos da Mãe do Senhor, com sua luz, Maria sempre os conduz. O nosso tercinho, Você sabe rezar o terço? Então reze o terço todos os dias. Essa perseverança transformará o seu ano de 2007 num ano muito feliz. Faça a experiência. Reze o seu tercinho, todos os dias, mas reze mesmo, e logo logo você irá sentir como as bênçãos de Deus irão se derramar sobre todos os seus projetos. E depois rezar o terço é um pedido que a Mãe do Senhor fez nas aparições de Fátima. Pedido de mãe, rezai o terço todos os dias. Mas escute só uma outra bondosa notícia, será esta lembrança de São Francisco no comecinho do meu programa. Vamos ler aqui nos escritos de São Francisco de Assis. Testamento de São Francisco, parágrafo 5. Ele escreve, eis que sempre trabalhei com as minhas mãos, quero firmemente que todos aqueles que me seguirem também se ocupem de um trabalho honesto. E aqueles que não souberem trabalhar, que aprendam uma profissão, porque trabalhar é um bom exemplo para todos. E quem trabalha é também para si mesmo uma bênção, que afasta dos perigos que sempre acompanha a preguiçosa ociosidade. Testamento de São Francisco de Assis, capítulo 5. Pois é, mas daqui a pouquinho a gente vai comentar e conversar sobre esta honestidade do laborioso São Francisco de Assis. Mas observe aí só o cenário de fundo dos nossos programas deste mês. É o interior da magnífica Basílica de Santa Maria dos Anjos, na planície de Assis. É uma relíquia franciscana, porque dentro desta igreja encontramos a capelinha restaurada por São Francisco de Assis, a famosa Porciúncula. Sua construção teve início em 1569. Mas voltando ao meu pai São Francisco, sobre a sua honestidade no trabalho, antes de falar sobre isso, quero comentar que os historiadores diziam que São Francisco era o santinho da Santa Alegria, que sempre vivia se empenhando em fazer com que todos os seus irmãos vivessem totalmente livres em relação às preocupações pelo dia de amanhã. Os cuidados do amanhã, São Francisco entregava à providência de Deus. São Francisco conhecia esta segurança porque estudava esta certeza no Evangelho de São Mateus. Mas você quer ver? Então vamos aqui abrir o nosso Evangelho. O nosso Evangelho aqui em Mateus. Mateus 6, versículos 31 a 33. Observe, Jesus diz, não vos aflijais, nem digais o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, o vosso Pai do céu sabe que necessitais de tudo isto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Você pode anotar isso em Mateus 6, 31 a 33. Você percebeu? São Francisco não tinha medo do futuro, porque Francisco tinha absoluta certeza de que o Pai do céu proveria as suas necessidades. O que São Francisco vivia era buscando o reino. Agora, esse buscar o reino para São Francisco não significava ficar de braços cruzados, esperando que o pão do céu caísse espontaneamente, o pão nosso de cada dia. E foi exatamente por isso que eu anunciei no comecinho deste programa aquele trechinho de São Francisco em que ele dizia, mas vamos ver de novo, vamos ver aqui os escritos de São Francisco, onde ele dizia, testamento
Parágrafo 5. São Francisco escreveu: eu que sempre trabalhei com as minhas mãos, quero firmemente que todos os meus seguidores também se ocupem sempre de um trabalho honesto. São Francisco queria os frades trabalhando. É Testamento de São Francisco, parágrafo 5. Estes escritos, feitos com tanta determinação e firmeza, nos fazem compreender que essas argumentações de São Francisco tinham uma fundamentação nas Sagradas Escrituras. É o que o conhecimento bíblico que ele tinha o inspirava, fazia com que ele compreendesse bem que somente fazer oração e o resto do dia cruzar os braços, isso seria piedade falsa de quem vivesse se acomodando na vergonhosa preguiça de ser um vagabundo do Evangelho. Mas o modo de viver de São Francisco, conforme a gente conhece, não tinha esse negócio de comer, rezar e dormir e não fazer mais nada. De jeito nenhum. São Francisco todos os dias comia dignamente o seu pão com o suor do seu rosto. Duas coisas devem andar bem juntas, ensinava São Francisco: trabalho e oração. Oração e trabalho. É o que está escrito no capítulo 7, de 9 a 11, da sua primeira regra. Vocês vão ver como São Francisco acentuou esse princípio. Você quer ver? Está aqui nos escritos de São Francisco. Primeira regra de São Francisco, capítulo 7, de 9 a 11. Observe, ele diz assim: quero que todos os meus irmãos, os frades, se esforcem seriamente em sempre ter algum trabalho honrado com que se ocupar, porque está escrito. E aí São Francisco cita uma carta de São Jerônimo. Diz assim: e vejo de estar sempre compromissados com algum trabalho ou ocupação, para que o diabo nunca os encontre desocupados, porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios. E São Francisco continua: por tal razão, todos aqueles que são servos de Deus devem estar sempre entregues à oração e ao trabalho. E isso eu ordeno a todos aqueles que quiserem me seguir. Não só oração, mas também um honrado trabalho. Primeira regra de São Francisco, capítulo 7, versículos de 9 a 11. Você não acha interessante este modo de pensar do pequeno São Francisco de Assis? Isso testemunha que ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. A gente vê que este capítulo da regra corresponde exatamente àquela doutrina que São Paulo apóstolo expôs a respeito do dever que todo cristão tem de trabalhar. Você quer ver? Vamos constatar. Vamos ver aqui na nossa Bíblia. Vamos ver na nossa Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 8 a 12. São Paulo diz assim: uma coisa eu posso testemunhar. Eu não tenho comido de graça o pão que eu como, mas é com o trabalho, a fadiga e o suor que tenho trabalhado de dia e de noite. E com isso eu quero vos oferecer um exemplo que deveis imitar. Não parece São Francisco falando? Mas observe como São Paulo continua. Mas vamos voltar aqui ao texto, não? São Paulo diz assim: mas vocês estão lembrados de quando eu estive aí convosco? Eu vos disse formalmente: quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. São Paulo escreveu aqui. Entretanto, eu soube que entre vós há alguns vadios e preguiçosos. A esses indivíduos ordeno a que se dediquem ao trabalho, para que mereçam ganhar o pão que precisam comer. Você pode conferir na sua Bíblia. É segunda carta aos Tessalonicenses 3, versículos de 8 a 12. Você percebeu como não há dúvida nenhuma de que São Francisco conhecia este texto? E é por isso que, no seu modo de viver, São Francisco não queria nada desse negócio de comer, rezar e dormir e não fazer mais nada. São
Francisco queria que a gente ganhasse o pão do nosso dia com o suor do nosso rosto. Duas coisas devem andar juntas. São Francisco ensinou: trabalho e oração, oração e trabalho. Amém. Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão. Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Mas escute com atenção. Olhe, Nossa Senhora tem um convite a fazer a você que está me vendo aí. Mês de maio, fins de maio, vai acontecer uma abençoada peregrinação. Você irá comigo a Paris, onde vamos visitar o Santuário da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças. Depois visitaremos a Catedral de Notre-Dame, depois Sacré-Cœur. Em seguida iremos para Lisieux, onde visitaremos lugares de Santa Teresinha. Depois para Lourdes, onde vamos visitar as basílicas e também nos banharmos com as águas milagrosas da Gruta de Lourdes. Depois iremos à terra do Cura d'Ars, em seguida iremos a Nevers, onde está o corpo incorrupto, Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. Depois para Paralemonial, lugar das revelações do coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque. E em seguida a Espanha, Santiago de Compostela. E por fim, Portugal, onde visitaremos os lugares das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Você sentiu como esta peregrinação será uma bênção do céu? Para informações, telefone com a Dona Cristina. O DDD é 16, o fone é 3625-7076. Repito, telefone para a Dona Cristina, DDD 16, telefone 3625-7076. E agora, uma curiosidade à parte. Se você quer saber tudo sobre Medjugorje, vou aconselhar a você um livro, Medjugorje Urgente, escrito por Olivo Cheska. Nesse livro, você irá ficar sabendo de tudo. É muito bom. Eu aconselho você, as edições Loyola estão lá. É Medjugorje Urgente, edições Loyola. Mas nós estávamos vendo São Francisco, o que ele dizia: oração e trabalho, trabalho e oração. Com isso, São Francisco queria dizer que a oração não é mais do que o trabalho, e nem o trabalho é mais do que a oração. Um complementa o outro. Para quem ora, o trabalho também se transforma em oração. Aliás, o trabalho é uma oração de atitude. Eu explico. Todo trabalho que é feito por pessoa que tem oração, este trabalho se transforma em oração de atitude. É um trabalho de louvor a Deus. Consideração bem franciscana. Por isso, se um trabalho não fosse precedido e todo envolvido por um profundo espírito de oração, então, como São Francisco dizia, esse trabalho seria considerado como uma heresia das obras. O trabalho tem que ser envolvido pela oração, é uma oferta a Deus. São Francisco entendia, se o trabalho fosse realizado por quem não tivesse oração, esse trabalho não seria realizado com a unção que Deus queria. Era assim que São Francisco pensava. Você quer ver este modo de pensar aqui nos escritos de São Francisco? Vamos abrir. É a regra de São Francisco. Regra de São Francisco, capítulo 5. Esse capítulo 5 diz assim, São Francisco que escreve: aos irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem com fidelidade e devoção, porém não percam o espírito de oração e de piedade, pois o espírito de oração e de piedade devem estar presentes
envolvendo todas as obras temporais. Capítulo 5, regra de São Francisco de Assis. Mas você percebe, São Francisco entendia muito bem. Não deveria haver só oração, mas também trabalho. E não só trabalho, mas também oração. Por isso, São Francisco não admitia que alguém que o seguisse pensasse que ser religioso era somente rezar, comer e dormir, não fazer mais nada. Tomás de Celano é que conta na sua vida segunda este zelo de São Francisco a respeito do trabalho. Observe como Tomás de Celano contou. Em certo convento, eu me lembro, havia um frade menor que não gostava de trabalhar de jeito nenhum. Mas na hora das refeições era o primeiro a correr e a sentar-se na mesa para comer. Certo dia, São Francisco, depois de muito observar o comportamento desse irmão, lhe disse com muita bondade: olha aqui, irmão Mosco, segue o teu caminho, porque é injusto ficares aí comendo à custa do suor daqueles irmãos que ganham a comida que tu comes e ficas por aí ocioso, não servindo a Deus com o dever que tens de trabalhar. Se vê aqui que São Francisco estava muito decepcionado com aquele irmão. E São Francisco continuou: tu pareces um zangão numa colmeia de abelhas. Não ajudas as abelhinhas a trabalhar, mas queres ser o primeiro a degustar os favos de mel. E assim foi. E por causa da sua vagabundagem, este irmão Mosca acabou perdendo a vocação franciscana e saiu da ordem. Essa é a tradição de São Francisco de Assis. Você quer ver? Observe como este respeito de trabalho e oração, São Francisco chamou a atenção até mesmo do santinho e humilde Santo Antônio de Pádua. É como está registrado nas historinhas de São Francisco. Aconteceu que Santo Antônio havia ingressado na ordem, mas humilde como era, ele nunca manifestou a ninguém a sua sabedoria. E embora fosse um brilhante orador e teólogo, permaneceu em silêncio e no anonimato por anos e anos. E assim, com essa recatada humildade, trabalhou muito tempo como porteiro e cozinheiro dos conventos em que viveu. Mas um dia Deus quis e fez com que os superiores descobrissem os talentos de Santo Antônio. E então Santo Antônio foi designado para o ministério de ser o primeiro professor de teologia dos frades. E por tal razão que São Francisco escreveu uma cartinha a Frei Antônio de Pádua, que é conservada até hoje como relíquia na nossa ordem. Vamos ler aqui os escritos de São Francisco. Escritos de São Francisco. Carta de Santo Antônio. São Francisco escreveu: eu, Frei Francisco, saúdo a Frei Antônio, que considero meu bispo, Gostaria muito, Antônio, que ensinasses aos irmãos a Sagrada Teologia, contanto que nesse estudo não se extinga o espírito da santa oração e devoção, conforme está escrito na nossa regra. Carta de São Francisco a Santo Antônio. Você percebeu o zelo de São Francisco? Oração e trabalho e oração. Ele sabia que Santo Antônio era um santo, mas como bom pai achou que não era demais alertá-lo com esta boa lembrança. São Francisco era assim, não queria trabalho sem oração, mas também não queria oração sem trabalho. Foi por isso que São Francisco se entristecia ao ver um preguiçoso correr e sentar-se à mesa para comer. Para São Francisco, esse tipo era exatamente o zangão na colmeia. Não ajudava as abelhinhas a trabalhar, mas queria ser sempre o primeiro a degustar os favos de mel. Certa vez a um desses irmãos, ocioso e preguiçoso, foi-lhe atribuído como exortação um provérbio que está nas Escrituras. Você quer ver? É um provérbio muito engraçado. São Francisco sabia como usar das Escrituras para corrigir quem estivesse no erro de querer ser um homem de oração, sem porém ser também um homem de trabalho. E o que São Francisco lia no mandamento da lei do Senhor? Ele lia isto: trabalharás 6 dias e no 7º descansarás. Assim como São Francisco,
O primeiro mandamento se tornou uma grande mensagem trabalhista, mas os preguiçosos fizeram para si um mandamento. Ao contrário, descansarás 7 dias e no 7º trabalhar. Onde já se viu isso? Descansar 6 dias e no 7º trabalhar. Este é o mandamento dos vagabundos. Mas escute só o provérbio que foi atribuído àquele irmão ocioso. Está na nossa Bíblia. Você pode consultar capítulo 6, versículo 6. É muito engraçado. Diz assim: preguiçoso, retira as mãos que estão debaixo do seu sovaco, descruza os braços e vai ter com a formiga. E observa como a formiga trabalha e um dia haverá de se tornar um homem sábio. Eita, São Francisco, sabia usar a Escritura na pontualidade. Corrigir os irmãos com Provérbios 6, versículo 6. Não é engraçado? Preguiçoso, retira a mão debaixo do sovaco, descruza os braços, vai ter com a formiga e observa como a formiga trabalha e um dia haverás de te tornar um homem sábio. Provérbios 6, versículo 6. Amém, amém. Meu pai São Francisco sabia muito bem, como usar as Sagradas Escrituras. Provérbios 6, versículo 6. Tira a mão debaixo do sovaco. Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão. Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Meus irmãos, São Francisco ensinava: 2 coisas devem andar muito juntas, bem juntinhas: trabalho e oração, oração e trabalho. E quanto aos cuidados com amanhã, lembre-se mais uma vez que São Francisco vivia entregue à providência de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Jesus disse isso. Agora fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, hoje vos convido para que através da oração vocês se abram para Deus como a flor se abre aos raios do sol da manhã. Filhinhos, não tenham medo. Eu estou com vocês e intercedo por cada um de vocês para que os vossos corações recebam o dom da conversão. Filhinhos, unicamente assim vocês compreenderão a importância da graça de Deus nestes tempos. E assim, Deus estará mais perto de vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor, todo o mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesta o teu poder,
aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder, aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder, aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder, aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.